A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade. Vamos ler esse versículo 2 juntos. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade. Senhor, nós cremos no que está escrito. Sabemos que é a verdade. E por esta verdade nós temos tomado a decisão de viver por ela. Amém. De andar por esta verdade. Amém. E sabemos nós que sozinhos nós não damos conta. Por isso pedimos a tua ajuda. E esclareça os nossos corações nesse instante. Renova o nosso entendimento. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Podem sentar. Com a ajuda de Deus, nós pretendemos, dentro de alguns cultos, entregar para os irmãos uma série de mensagens, onde nós vamos estudar um pouco sobre enigmas da antiguidade, dentro das parábolas de Jesus. Quando você lê o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que uma boa parte dos ensinamentos de Jesus ele entregou por parábolas. E essas parábolas é o que é mais usado nas igrejas. Parábola do bom samaritano, da mulher, parábola do trigo e do joio, parábola do grão de mostarda, a parábola da rede, a parábola do semeador e várias parábolas. Mas depois que os selos foram abertos, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. E nós precisamos hoje entender o que essas parábolas diz para nós. Algumas coisas estaremos nos repetindo. Isto não temos nenhum constrangimento em repetir determinados assuntos. Paulo disse: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque isto será de proveito para vós. Outras coisas você pode dizer: puxa, eu não sabia que isso estava encaixado naquilo outro. Mas nós precisamos ver as parábolas de Jesus não com uma visão de 2000 anos atrás, mas nós temos que ver essas parábolas agora pela luz da hora em que nós estamos vivendo. Porque aqueles ouvintes que ouviram as parábolas e aqueles que entenderam com a explicação de Jesus foi para aquele dia. E nós não estamos aqui como os católicos que pegam a escritura para aquele tempo, como já vos tenho dito, e eles dizem assim: naquele tempo disse Jesus aos apóstolos. Fica só como história do passado. Nós precisamos entender o que aquilo que Jesus disse no passado significa hoje. E Jesus Cristo, como mesmo ontem, hoje e eternamente, aquelas palavras não mudam. Mas a luz que tem brilhado nesse tempo presente, a luz de Deus, a revelação de sua palavra que tem vindo, tem dado uma nova vida, uma vida nova para aquilo que está escrito, uma vez que a letra mata e o Espírito é quem dá vida. E Jesus disse: as minhas palavras são Espírito e vida. Então, com a revelação do Espírito para esse tempo presente, você agora vai entender melhor o que Jesus disse naquele tempo para o homem moderno dos nossos dias. Porque se nós formos olhar as parábolas com uma perspectiva de 2000 anos atrás, não há vida nessas parábolas. Se você olhar com a perspectiva de 2000 anos atrás. Mas, porém, se
você vê nestas parábolas para o tempo presente, com o Espírito Santo hoje te dando luz sobre isso, então você vai ver o quanto que estas palavras se tornam vivas para você. Deixa de ser história de 2 milênios atrás, e isto traz esperança para este dia, traz compreensão para o dia em que nós estamos vivendo, compreender o que foi dito, porque Deus, o nosso Deus, é o Deus do tempo presente. Ele não é Deus do passado, Ele não é o do ontem, é o Deus cujo nome é Já, está escrito assim nas Escrituras. Ele não é um Deus das eras passadas, das eras que já passaram. O que está escrito na Bíblia, ele disse: eu sou o que sou. Não é o que era, nem tampouco o que serei. Sempre o tempo presente, eu sou o que sou. Isto quer dizer que ele é um Deus que vive, um Deus vivente, que continua atuante. E se isto é desta forma, como temos visto nas Escrituras, então a sua palavra, então o seu conselho, então o seu ensinamento virá em nossas vidas, e isto torna a palavra de Deus viva para nós hoje. E somente a palavra de Deus sendo vivificada em você é o que pode te dar força para você vencer o desafio deste século 21. Não é o mesmo desafio do século 1, 2, 3, não, senhores. Os irmãos que ouviram aqueles ensinamentos há 2 mil anos atrás, eles tinham outras preocupações, eles tinham outros problemas, eram outras tentações. O espírito é o mesmo, os espíritos não morrem, mas o espírito, a forma dos espíritos das trevas que atuavam há 2 mil anos atrás, eles atuam diferente hoje. Naquele tempo eles não tinham a televisão, naquele tempo não tinha as novelas, naquele tempo não tinha os bares que tem hoje, naquele tempo não tinha os motéis que se tem hoje em cada esquina, em cada lugar. Naquele tempo não tinha em cada esquina um grupo religioso com um laço para dizer: se você não estiver conosco, você vai para o inferno. Não tinha. Então agora você tem que ter a luz do momento, a luz do dia, para que essas palavras se tornem vida em você, para que você se livre da morte que opera hoje. Morte que é a separação eterna de Deus. William Branham escreveu uma carta, não escreveu, ele ditou uma carta áudio, como chama, para o irmão Livre, em 1964. E naquela fita, que depois ele pediu que o irmão Livre apagasse, e ele não apagou, senão eu não poderia citar parte dela agora para vocês. O irmão Branham disse assim: poderia ser, você pensa, seria prudente aqui para dizer que Deus, logo quando ele entra para proclamar isto, ele teve que enviar um profeta para injetar isto, fazendo isto real de novo. Eu me repito muito, continuo me repetindo sempre, porque eu preciso que isso penetre na mente das pessoas. Deus, para proclamar isto, teve que enviar um profeta para injetar isto, fazendo isto real de novo. Por quê? A palavra deixou de ser real. A Bíblia deixou de ser o que ela era, passou a ser um livro de história. Jesus passou a ser o personagem histórico. E um profeta presente a ele vem a revelação da palavra para o dia, e ele torna aquilo outra vez real para as pessoas. Então, quando isto acontece, aqueles que não veem esta realidade tornam-se uma denominação. E quando se denomina, quando se torna uma denominação, quer dizer, morreu, não tem mais vida ali. Deus está seguindo adiante, porque Deus é o Deus da realidade. Por isso nós não somos uma denominação. Lembre-se daquilo que eu disse, irmão. Nós, porque não somos uma denominação, porque a denominação ela fica parada, estacionária ali. Ela se estabelece em seus pontos doutrinários e diz: nós cremos nisso, cremos naquilo, naquilo nós não cremos, aceitamos isso, naquilo nós não aceitamos, e fecha o ciclo.
E se você quiser ser crente, tem que pertencer àquela religião e ter aquele título. Eu sou de tal igreja, eu sou de tal grupo, eu sou de tal companheirismo e todas essas coisas. E a coluna de fogo continua seguindo adiante, a trombeta continua tocando. As pessoas têm que avançar para a realidade de cada dia. O que ficar para trás precisa morrer e apodrecer, fica vomitado da boca de Deus. Deixa eu continuar a carta que o irmão Branham enviou para o irmão Oliveira. Deus teve que enviar um profeta para injetar isto, fazendo isto real de novo, mostrando às pessoas a hora em que vivemos. Ele está fazendo uma pergunta. Porque se eles, as pessoas, somente veem a hora passada, os acontecimentos passados da Bíblia, para aquele dia, veja, porque se eles somente veem a hora passada, então não há esperança para a igreja. A igreja deve vê-lo no tempo presente. Assim que Deus envia seu profeta para manifestar-se. Deus envia seu profeta para o próprio Deus se manifestar. Observe. Tempo presente disto, vê você? E logo depois que termina, então é história. Agora, se pode pôr isto aí, irmão Lee. Não sei se isto é algo bom ou não, porém é só um pensamento aqui mesmo. Muito obrigado. Agora, ele enviou essa carta falada quando o irmão Lee estava gramatizando o livro das eras, das 7 eras da igreja, que ele tinha pregado, o irmão Branham tinha pregado em 1960, mas que aquilo só saiu em 65. Note o que ele disse nessa expressão. Se a igreja só vê o tempo passado, então não há esperança para a igreja. Eu creio, de acordo com aquilo que eu tenho aprendido, que Deus envia a sua palavra, e aquela palavra é para fazer, para vivificar em cada era aqueles que vivem naquele momento e que estão buscando alimentar-se com o maná do dia, alimentar com o maná do momento, porque o maná de ontem apodrecia, não adiantava ir atrás de coisas passadas. O maná do passado apodrecia, a menos que você esteja comendo da panela dourada. Se você tem acesso à panela dourada, então passado, presente e futuro se juntam, se tornam um só. Você só pode comer da panela dourada se realmente você estiver sendo alimentado pela verdade, adorando a Deus em espírito e em verdade. Aí não tem como o maná se tornar, como o maná apodrecer. Porque você está acompanhando a linhagem, você está seguindo as pisadas, você está seguindo o som, o toque da trombeta. Você, como verdadeiro soldado, está seguindo o batalhão, não está parado, descansando. Colocou o matulão do lado, a árvore do lado, descansar um pouquinho. Não, estamos em batalha. A luta continua. Não temos por que parar. Estamos numa busca constante. Mesmo aqueles que já encontraram estão numa busca constante. Senão você tem que deixar de parar de se alimentar. Comi, estou cheio, abastecido. Sobejou, inclusive. Sobrou. Mas daqui a pouco a fome continua e você volta a comer novamente. Mas tem pessoas que lêem um versículo aqui e dizem, é suficiente, um mês inteiro você lê a Bíblia. Leu 5, 6 mensagens e achou que foi muita coisa. Tem 3 ou 4 sermões em casa, acha que é muito. Escutou 2 cultos, acha que, meu Deus do céu. É o Senhor. Se você não sentir fome, se você não sentir aquela coisa roendo lá dentro, estou falando agora no sentido espiritual, mostrando o natural. Se você não sente essa fome, essa sede de justiça, como é que Deus pode te saciar? Aí você diz, mas eu conheço a escritura que diz que aquele que bebe dessa água jamais voltará a ter sede. É exatamente, nunca mais você voltará a ter sede pelas coisas do mundo. Nunca mais você voltará para o velho moinho. Nunca mais você vai querer voltar para a velha vida. Porque aquilo foi saciado. Tudo que você tem dali por diante é fome e sede de Deus. Eu quero mais do teu Espírito. Eu quero mais da tua palavra. Eu quero mais de tuas bênçãos. Amém.
sempre você estará procurando por mais. Sempre você estará procurando por vida. Porque Deus é o Deus vivente. Ele, a palavra do dia, faz o Deus vivente, presente, vivendo através de você. E, na mensagem, os ungidos dos últimos dias, William Branham também disse essas palavras. Observe agora. Ele estava citando, repetindo as palavras de Paulo. Porque é impossível para aqueles que se iluminaram uma vez. Você já sabe que ele está lendo de Hebreus. Creio que é Hebreus 6, aproximadamente. Observe. Ele cita no sermão dos ungidos dos últimos dias. Deixa eu voltar aqui. Porque é impossível para aqueles que se iluminaram uma vez e não seguiram adiante com a palavra. Oh, meu Deus do céu. Talvez no 10º culto é que eu entro nas parábolas, propriamente dito. Vamos a Hebreus 6 aqui para entender o que esse homem está pregando. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Vejamos aqui. Eu já vou lendo para não perder muito tempo por causa da gravação que não pode parar. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados receberam a luz, receberam o conhecimento, se alimentaram da palavra, conheceram as coisas sagradas de Deus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Na sua tradução deve estar ao vitupério. Observe isso agora. Agora eu vou ler do sermão Os Ungidos dos Últimos Dias. Porque é impossível para aqueles que se iluminaram uma vez e não seguiram adiante com a palavra, quando a vê suceder. Eles provam do conhecimento, eles provam da palavra, recebem a luz, mas essa luz não para, ela continua. A coluna de fogo que era Israel, ela não parava. Se ela ficava um tempo em um determinado lugar, eles armavam acampamento, mas daí a pouco a trombeta tocava, porque a coluna de fogo se movimentou. Daqui a pouco aí a coluna de fogo já virando o monte do outro lado. Israel tinha que acompanhar. Estava sobre a luz da coluna de fogo, da glória da Shekinah, mas a luz está seguindo adiante. Eles tinham que continuar. Agora, Israel saindo do Egito para a terra prometida é o tipo perfeito da igreja, da noiva, saindo da denominação rumo à terra prometida, ao Espírito Santo. Então observe. Eu vou repetir de novo, meus amigos. Eu posso repetir a noite inteira isso aqui para vocês, eu não me preocupo não. Porque é impossível para aqueles que se iluminaram uma vez. É para as pessoas que vieram para a mensagem, é para as pessoas que vieram para o conhecimento do dia. Por isso que eu não fico aqui preocupado com problemas das pessoas, nesse sentido de, puxa, você viu o irmão fulano de tal? Nossa, você viu a irmã fulana? Sabe, aconteceu isso com o ciclano. Eu não estou preocupado com isso. Se muitos irmãos, talvez por costumes, ou aprenderam a ser cercado, sabe, você tem que estar cercando e tal, e vou contar para o pastor, e misericórdia, e olha lá, de forma nenhuma vocês estarão sempre livres, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu não serei um jugo para vocês, de forma nenhuma. Não estou preocupado com a vida de quem quer que seja, como cada um está vivendo. É entre você e Deus. É entre você e Deus, simplesmente isso. Então eu vou repetir agora. Porque é impossível para aqueles que se iluminaram uma vez e não seguiram adiante com a palavra, quando a ver suceder, quer dizer, quando a ver ser cumprida, eles estão mortos, se tem ido.
Eu não vou explicar muito isso aqui, porque nós estamos fazendo uma introdução para o tema de enigmas e parábolas. Tem ainda uma outra citação que eu preciso compartilhar com vocês nesse instante, nesse início de estudo sobre as parábolas. E esta citação está na mensagem Shalom. E vocês, a maioria de vocês, tem essa mensagem há mais de 10 anos atrás. Os irmãos são mais antigos da mensagem. Eu repeti isso muitas vezes e vou falar esta citação de novo. Nesta mensagem, na mensagem Shalom, paz, William Branham, profeta vindicado por Deus, fez essa citação: todo o Novo Testamento fala desta hora. Desde que eu vi isto, desde que eu aprendi isto, eu tenho repetido isto para mim mesmo e para todas as pessoas que me ouvem. Todo o Novo Testamento fala desta hora. Portanto, enquanto estudamos estas coisas, as parábolas de Jesus, nós queremos guardar estas 3 citações do profeta de Deus nas nossas mentes, lá atrás em nosso cérebro. Quais são as citações? Uma delas: aquele que foi iluminado recebeu o conhecimento da verdade, mas não seguiram adiante com a palavra, estão mortos. Se tem ido. Você pensa que desviar é simplesmente voltar para o mundo, começar a beber, roubar, mentir, prostituir, todas essas coisas? Tem muitas pessoas que se desviaram na mesa, na comunhão. A outra citação: todo o Novo Testamento fala desta hora. A outra citação, a que eu citei primeiro, a outra, esta: se a igreja apenas vê a hora passada, o que aconteceu no passado, não há esperança para a igreja. Ele diz: se eles não veem a palavra no tempo presente, não há esperança para a igreja. E se eles não seguem adiante com a palavra, isto passa por altos e eles estão mortos. Tenha isto sempre em mente dos cultos que fomos tratados sobre as parábolas. Agora, meus amigos, vamos agora chegar a essa coisa mais junto aqui de nós. Se todo o Novo Testamento fala desta hora, esta hora presente, espiritual, que a igreja está passando na terra, então nós devemos, para poder saber como se fala desta hora, o que se fala desta hora, o que está acontecendo nesta hora. E o que acontece nesta hora não só traz esperança para a igreja, mas o que está acontecendo nesse tempo presente traz à vista, a plenas vistas, a realidade do Deus vivente. Não foi por acaso que o mensageiro pregou a mensagem: as infalíveis realidades do Deus vivo. Infalíveis realidades são coisas reais, não é imaginária. A religião fez com que o céu fosse algo imaginário. As igrejas fez com que Deus fosse um Deus imaginário, criado pela mentalidade humana. O Deus que é adorado, observe o sermão que pregamos sobre soberania. O Deus que é adorado, o Deus que é crido, o Deus que é louvado, é um Deus inventado, criado na mente humana. Não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um Deus fajuto, fabricado, fraco, que barganha, que faz troca com os crentes. Tudo isso. Um Deus que não tem soberania, um Deus que não domina. É um Deus que os crentes pegam pelo cabresto e dizem: eu tenho que me dar, me dê. Senão não oro, senão não faço campanha. Agora, nós precisamos ver a palavra de Deus com a visão do tempo presente. A glória que Deus tem derramado sobre a sua igreja hoje, nesta entrada do século XXI, depois que ele abriu os selos, depois que os selos foram revelados, então você tem que ver agora a palavra por esta ótica, por esta visão. E eu creio que Deus não é Deus de morte. Por isso o passado está morto. E se o teu passado não estiver morto para você, se você continuar a dar vida a este passado, você não está vivendo o presente. Por isso o diabo, o que acontece? O diabo te tenta, o diabo te apanha, o diabo te atrapalha, porque você dá vida a ele.
É você que dá vida aos problemas. É você que dá vida à perseguição. É você que dá vida às tentações. Mas o diabo mesmo foi derrotado por Jesus Cristo na cruz. Ele é um fanfarrão. Ele é um fanfarrão. Ele só pode fazer barulho. Mas você é que dá vida. Daqui a pouco ele fica um gigante. Um gigante. E você vai se enfraquecendo. Vai perdendo força. Vai perdendo força. Porque você é que dá vida a ele. Mas, quando você descobre esse segredo, que o Deus vivo está presente te dando vida, e esta vida é através da luz que Ele tem derramado, que Ele tem enviado à terra nesse tempo presente, o diabo fica desmascarado, e uma vez que ele está desmascarado, ele perde a força, porque ele não tem como te enganar, ele não tem como te seduzir, porque é dado a você aquilo que Eva não teve. É dado a você algo que Eva não teve. Porque a primeira Eva caiu, a segunda Eva também caiu, mas esta está ordenada para não cair. Amém. A noiva de Cristo é ordenada e predestinada, os crentes da hora undécima, esses que viriam depois das eras, esses que conheceriam o tempo presente, quando o mesmo Deus que esteve lá em Jerusalém, no corpo de Jesus Cristo, o seu filho, ele tem voltado depois de 2000 anos para estar com a igreja, para mudar a sua vida, para revesti-la com a palavra e com o seu poder. Nestes, o diabo não pode tocar, o diabo não pode tocar neles, não pode tocar com incredulidade, porque esses recebem a revelação para o dia, e a revelação do dia é a rocha em que você se estabelece. Amém. Pedro se estabeleceu naquela revelação, e Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue, foi o Pai que te revelou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que esta pedra as pessoas pensam que é Cristo ou que é Pedro, Jesus estava falando da revelação que Pedro teve sobre quem era Jesus. A igreja está edificada nessa revelação, e as portas do inferno não prevalecem. Não pode se levantar contra a igreja que tem a revelação da doutrina de Cristo, de quem é Cristo, daquele que é o ungidor. E quando ele está naquele que é ungido, aquele se torna Senhor e Cristo. E esse mesmo poder foi prometido nas Escrituras, que viria sobre a igreja no tempo final, a ponto da igreja se tornar a palavra viva de Deus encarnada, vivendo nesse tempo presente outra vez. Amém. A ponto do vidente de Deus dizer: Deus não tem outros pés a não ser as minhas e as tuas, não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas, os pés a não ser os meus e os teus, os olhos a não ser os meus olhos e os teus olhos. Isto é o quê? Deus vivente outra vez em corpos de carne, outra vez como Ele fez no passado. Você precisa entender estas coisas. O Deus vivo hoje nas pessoas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre parábolas nesses poucos minutos introdutório. Eu poderia já encerrar por aqui, mas senão fica muita coisa para o culto próximo, como vamos falar dessas coisas. A palavra parábola, ela é usada nas Escrituras cerca de 48 vezes na Bíblia. Isto no Novo Testamento. Ela é usada por Jesus para fazer ilustração. Com esta ilustração, ele estava dando lições para aqueles que o ouviam. Mas nós encontramos que existe uma outra razão porque Jesus usou parábolas para falar. Isto foi exatamente para cegar outros que estavam ali presentes, ouvindo suas palavras. Observe, primeiro ponto: Jesus usou as parábolas para dar uma ilustração ou lições para os seus ouvintes. Segundo ponto, ele usou as parábolas para cegar aqueles que estavam ao seu redor, mas não eram ordenados, não foram predestinados para ver, para entender o que ele falava. Eles não eram ordenados para entender a revelação daquele dia. E observe, hoje, a revelação de Deus que tem vindo hoje, outra vez tem falado em parábolas, para dar lições e explicações para um grupo de pessoas e para cegar outras pessoas que não foram ordenadas para receber a luz do momento. O profeta do Senhor também falou por parábolas.
E é por isso que muitos não compreenderam a abertura dos selos. É por isso que muitos dizem que os selos não foram abertos. Outros dizem que foi aberto só 6 selos e que o 7º selo não está aberto. Por que essa confusão? Porque outra vez, esta manifestação dos últimos dias veio falando em parábolas. É exatamente para cegar alguns e dar luz aos outros. O que está escrito aqui nos Salmos? Escutai a minha lei, povo meu. Isto é para o povo. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Agora, você sabe como é a boca de Deus? Você sabe como é que Deus fala? Você já ouviu o timbre da voz de Deus? Tem pessoas que estão esperando isso. Estou esperando o mestre me confirmar, estou esperando o Senhor me falar, estou esperando Deus falar comigo. E Deus tem falado e as pessoas não escutam. Se eles soubessem como é que Deus fala, eles viriam nas Escrituras que lá está dizendo: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Se as pessoas soubessem como é que Deus fala, eles voltariam outra vez para Êxodo. Deuteronômio 18. Se houver profeta em vosso meio, eu, o Senhor, me manifestarei a ele. E vocês, se quiserem aprender as minhas palavras, ouçam do profeta. Ou se o povo soubesse o que é a voz de Deus. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Ah, meus amigos, as parábolas são relatos que enumeram, que ilustram pontos, pensamentos, ideias. E eu quero vos alertar aqui para algo. Sem nenhuma dúvida, uma parábola é um perigo muito grande. E o perigo é que não se deve passar por alto a nossa compreensão do uso das parábolas. Você tem que saber como você está entendendo. Porque as parábolas e os relatos que foram ditos por nosso Senhor Jesus Cristo ou seus profetas, você tem que saber qual era a compreensão de Jesus sobre o assunto e dos profetas, porque caso contrário você vai entender errado. O perigo de usar as parábolas ou os relatos para ilustrar as coisas, um ponto ou qualquer coisa, se você não tiver o mesmo pensamento, na mesma ideia, na mesma linhagem, no mesmo espírito daquele que propôs a parábola, você vai ter uma compreensão errada sobre aquilo. E quando você tem uma compreensão errada, você terá aquilo de cabeça para baixo. É como uma faca de 2 gumes. Se pode acabar correndo em uma direção equivocada, totalmente em direção ao contrário daquilo que aquela pessoa disse. Olha, eu vou propor uma parábola. O reino dos céus é semelhante a isto, a isto e isto. Primeiro, você tem que entender o linguajar daquele que propôs a parábola. Você tem que saber o ponto doutrinário que aquela pessoa defendia. Caso contrário, você não vai entender a parábola. E quando você não entende, ela é como uma faca de 2 gumes. A parábola em si, se você não entende a compreensão dela, você irá em direção ao contrário. Ou você acha que o caminho largo é feito de quê? Você acha que o caminho largo é o quê? O que você entende sobre porta larga e caminho largo? Ou será que todos os evangélicos estão entrando pela porta estreita? E eles estão caminhando em caminhos largos e em portas largas, cegos guiando cego, caindo no buraco, ainda em vida. Por quê? Porque entenderam mal as parábolas. Porque eles não entenderam a doutrina. E por não entender a doutrina, eles interpretaram de uma forma errada. Uma parábola, então, ela pode desencaminhar todo um público, todo um grupo, tão fácil como pode manejar uma pessoa de um lugar para outra. E agora eu quero levar vocês para as Escrituras, em Mateus capítulo 13 e o versículo 10. Agora você já sabe o perigo das parábolas. Se você não a entende perfeitamente, você poderá ter tudo de ponta cabeça. Mateus capítulo 13, versículo 10. Vamos fazer essa pequena introdução nesse culto.
para, em cultos futuros, se o Senhor nos permitir, nós vamos seguir adiante. São Mateus capítulo 13, versículo 10 está escrito: e acercando-se, bem, eu vou falar uma palavra mais simples, e aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Até aí, essa pergunta. Os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram essa pergunta. E outros falaram: por que você não fala claro? Por que não és claro conosco e já diz o que queres dizer? Por que falas por parábolas? Note que eles não disseram porque falas em parábolas, mas porque fala a eles por parábolas. Eu vou repetir de novo. Veja o sentido disso aqui. E aproximando-se, ou acercando-se dele, os seus discípulos, disse: porque lhes fala por parábolas. Geralmente, quando a gente cita a Escritura, você está lendo apenas de cor, você deixa faltar algumas frases. A pergunta não é essa: Senhor, por que fala por parábolas? A pergunta foi essa: Senhor, por que tu fala para eles por parábolas? Ou você não percebeu ainda uma diferença? Ou será que eu estou achando que vocês não compreenderiam isso de uma forma fácil? Senhor, o Senhor está falando muito por parábolas. Senhor, por que tu falas assim, por enigmas? Não foi essa, a pergunta foi assim: Jesus, por que é que quando essas pessoas estão próximas, por que é que quando essa multidão chega, o Senhor então fala em parábolas? Viu? Até este ponto, o Senhor Jesus deve ter sido muito franco com os apóstolos. Enquanto os apóstolos estavam na intimidade, Jesus falava com eles de uma forma aberta. Mas chegou um ponto, tinha uma grande multidão ali, porque eu vou ler Mateus 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, e estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. O que ele tinha que ensinar não era para esta grande multidão, não, senhores. Por isso que muita gente acompanhou o ministério profético quando Deus estava atuando através de William Branham. Eram milhares, centenas de milhares de pessoas. Ele teve que falar outra vez por parábolas, exatamente para essa grande multidão não compreender, porque não era dirigido para eles. Por isso que Tommy Osborne não entendeu. Por isso que o senhor R. Soares não entendeu. E muitos deles pegaram só a parte das curas e dos milagres, mas não entenderam a doutrina. Por isso que muitos deles não entenderam. Por isso que surgiu denominações e mais denominações. Grupos religiosos que saíram, não conseguiram permanecer na doutrina, formaram para si impérios com movimentos de cura. De onde surgiu isso? Veja os registros do movimento pentecostal desde o ano 1906 e como surgiu. E o foco principal, o personagem principal dentro do movimento pentecostal que estourou em 1910 foi quando William Branham entrou em atuação depois que o anjo do Senhor o comissionou para orar pelas pessoas com um dom de servimento. Dali por diante aquilo explodiu, uma explosão de pregadores, tudo imitando aquilo. Mas por que eles não ficaram com a doutrina? Por que eles não ficaram com o batismo? Por que eles continuaram ordenando ministras? Por que eles continuaram com as doutrinas contrárias às Escrituras? Porque aquele que trouxe a revelação falou por parábolas exatamente para que eles não entendessem. Observe, Jesus era franco com os discípulos, mas quando a multidão se aproximou, então ele começou a falar por parábolas. E os discípulos perceberam a mudança e disseram: Senhor, por que tu fala a eles por parábolas? Eles perguntaram por que ele fazia isso. E ele lhes disse, Jesus disse aos discípulos qual o propósito de esconder das multidões o que ele tinha para falar. Existia um propósito nisso.
Eles não eram ordenados para conhecer e entender. Isto é triste. É horrível. Isto dói. Saber que as pessoas queriam, estavam ali, foram atrás, buscavam, queriam estar juntas, mas não tinha ordenação para a vida eterna. Deus não quis, Deus não desejou se revelar para eles. Por isso falava por parábolas. Versículo 11 de Mateus 13. Ele respondendo disse-lhes: por quê? Quer dizer, a razão para isto, observe, eu quero ler diretamente da Bíblia, que a gente pega a anotação e às vezes a gente esquece alguma coisa. Mateus 13, versículo 11. Ele respondeu e disse: porque, você sabe que cada palavra tem um significado. Então esse porquê aqui, você pode tirar ele e colocar uma palavra mais fácil. E Jesus respondendo disse: a razão disto, entende? É isso aí. A razão para isto, o motivo que eu falo por parábola, agora posso ler como está escrito, certo? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Tão simples assim. Falo por parábolas enquanto eles estão ouvindo, porque eles não podem conhecer este mistério. Meus amigos, se uma pessoa não pode conhecer o mistério de Deus, essa pessoa não pode dizer que é filho de Deus. Isso é uma semente da serpente, é uma descendência do maligno. Veio através de Caim. Deus não vai se revelar para tais pessoas. Eles continuarão sem crer, sem ver, sem observar. Isso não toca neles, não mexe em seus corações. Aí você diz: puxa, como pode? Eu escuto com tanta facilidade, eu entendo com tanta facilidade, eu queria tanto que a pessoa entendesse. Ele não está ouvindo o que você está ouvindo. É outro linguajar. A Bíblia diz: por lábios estranhos falarei este povo, em uma língua, vamos dizer assim, gaguejante. Por isso que no meio de tantos sábios, tantos entendidos, tantos homens inteligentíssimos no século XX, Deus pegou um velho camponês, como cantamos, o velho camponês. Deus pegou um homem simples de Kentucky, dos Estados Unidos, do interior, da roça, criado junto com um cachorro, caçando dentro dos matos, para entregar para eles a revelação dos 7 selos. E onde ficou os grandes pregadores, os grandes ensinadores? Deus não se revelou a eles, Deus não se mostrou a eles. Aí eles dizem: se Deus fosse fazer uma obra dessa mesmo, se Deus fosse usar um restaurador, tinha que ser um doutor fulano de tal. Por que Deus não usou o Billy Graham para entregar para ele a revelação dos selos? Mas por que ele não pregou esta mensagem? Por que ele não prega esta mensagem? Você tem, olha, o seu conhecimento sobre Deus é superior. Você nem imagina o quanto desses doutores em divindade. Amém. Deus não se revelou para eles, sendo que todos estão cumprindo seu papel. Aí as pessoas perguntam: mas você não crê que fulano de tal é o homem de Deus? Você não crê que tal pessoa tem um ministério de Deus? Claro que eu creio. Judas também era. Judas teve um ministério que Deus deu para ele. Entende? Você não tem que julgar ninguém. Você tem que saber, você não pode juntar as coisas quando elas devem estar separadas. Por isso que Pedro foi enfático quando ele disse: importa obedecer a Deus que aos homens, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então você tem que saber que a realidade dos nossos dias, a compreensão das Escrituras na luz do Evangelho, que a boa nova que ele tem me dado para hoje, quando outra vez o filho está nascendo, você diz: o filho outra vez? Sim, senhores. Paulo não disse que a igreja estava com dores de parto? Outra vez o Evangelho vem, outra vez é boas novas, outra vez Jesus nasce em manjedoura, outra vez os mandamentos estão sendo entregues, e não é mais em tábuas de carne. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz que é na carne, na tábua do nosso coração. E dentro desse estudo sobre a parábola, você vai entender aquilo que Paulo disse, como é que isso pode ser escrito no seu coração. Mas Jesus foi enfático, ele disse que é exatamente para isso.
Eu falo por parábolas por esse motivo, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não. Ei, meus amigos, ele disse assim: com certeza vocês podem saber dessas coisas, eles não podem saber. E logo em seguida, no versículo 12, Jesus disse: porque a quem tem, veja na sua escritura, versículo 12 de São Mateus, capítulo 13. Porque a quem tem, não vou seguir a leitura agora, enquanto vocês não aprendem um pouquinho disso. A palavra tem não deveria ter sido traduzida tem. Por isso que o mensageiro de Deus, quando você lê seus sermões, ele diz esta palavra no diaglótico enfático significa tal e tal coisa. No grego, original grego, significa tal coisa. Porque a Bíblia passou por determinadas traduções, várias traduções, e chegou a nós traduzida para o português do latim, se não me engano. O latim não é uma língua perfeita. Uma das traduções mais perfeitas que temos é a do rei Valera, alguma coisa assim, que é usada em espanhol, a versão do rei Tiago, King James, como chamam. Mas ela tem suas imperfeições. A língua perfeita, a mais que se aproxima, a mais perfeita é a grega. O grego, cada palavra tem o seu significado. Isso significa aquilo. Agora, como Deus usou um homem tão simples e ele foi em busca de coisas tão profundas, eu não compreendo, mas é exatamente para nos ajudar. Então observe, Mateus 13, versículo 12, essa primeira frase. Jesus diz primeiro, versículo 11, que aos discípulos era dado a conhecer o mistério do reino dos céus, e se você é também discípulo, seguidor da palavra, seguidor de Jesus, então é dado a você também esse conhecimento, mas aos outros não é dado. Aí ele diz, porque aquele que tem, e nisso aqui eu faço esta pausa, dizendo que a palavra tem não deveria ter sido traduzida como tem, como se tivesse. A palavra grega ressonar deveria ter ficado intacta como era no original, para poder você compreender o que Jesus estava dizendo aqui. O versículo deveria ser lido assim: para o que é de tal caráter que eu pode fazer ressoar de volta meus pensamentos e palavras. Diz, puxa, agora que eu não entendi mais nada. Nas cartas de João, lá perto do Apocalipse, você encontra os discípulos dizendo assim, o discípulo amado dizendo, falando sobre a doutrina do Pai e do Filho. Aí você leva para o Evangelho de João e vê Jesus dizendo assim: o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o poder de julgar. Como se o Pai tivesse ficado sem poder e como se o Filho fosse o juiz. Você não imagina o quanto você precisa entender essas coisas. Porque o juiz supremo tem descido. O juiz supremo já tem descido à terra. Isto aconteceu e faz já um bom tempo já que o juiz supremo tem descido. E antes do juiz descer, ele enviou anjos ao redor da terra para ver se ela estava pronta para a colheita, pronta para o fogo. E antes do fogo descer, ele enviou Elias para barrar isto, para que eu não venha e queime a terra com a maldição. São muitas coisas. Eu vos disse que vocês se preparassem para este ano, porque nós vamos aprender muitas coisas dentro das Escrituras e desta mensagem profética. Agora eu vou seguir o versículo agora. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Eu vos disse que a palavra tem deveria ter se deixado como no grego, ressoar, ou ressonar. Porque aquilo que Jesus falou, eles não estão fazendo eco. O que eram as palavras de Jesus? É uma repetição das palavras do Pai. Por isso que ele disse assim: a doutrina que eu vos prego não é minha, meu Pai que ensinou. As palavras de Jesus eram um eco das palavras do Pai. Agora, as palavras dos apóstolos é um eco das palavras de Jesus.
E você só pode reter esta verdade se você simplesmente continuar fazendo eco destas palavras. Você é um prosseguimento, é uma extensão. Você não pode mudar. Você não pode mudar a essência da palavra. A palavra de Deus nunca mudou. A Bíblia pode queimar, rasgar, mudar, colocar um versículo dali, trocar dali, mudar para lá, passar por toda tradução, moer, fazer de tudo e você não entender mais nada. Mas a palavra de Deus não muda nunca. Por isso que Ele revela no coração do homem. Amém. Jesus sabia o que estava falando quando Ele disse: a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. E nós não estamos falando em letras, estamos falando que o Espírito, Deus mesmo, tem vindo à Terra de uma forma como não tinha acontecido em 2000 anos, trazendo a sua palavra real, depois dos homens terem feito tudo que fizeram com aquilo que é a verdade, o que eles achavam que era. Então, aquele que tem lhe será dado, aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado, porque eles não podem fazer eco das palavras de Deus. Então, eu quero pegar aqui essa palavrinha: se dará e terá em abundância. Por quê? Aquele que tem, se dará e terá em abundância. É porque teriam que ter mais em abundância, mais do que os outros? Como é que é? Meus amigos, é porque se pode fazer ressoar. Leva aquilo adiante sem modificar a verdade, sem modificar a doutrina. Por isso que a mensagem veio nos trazendo de volta a doutrina apostólica. Outra vez, depois de 2000 anos, você escuta o mesmo eco, o mesmo som da doutrina de Cristo defendida pelos apóstolos, que os homens pisaram por cima, e que outra vez Elias viria para restaurar todas as coisas. A mensagem de Elias é o som do evangelho apostólico, da doutrina profética, da doutrina de Cristo. E aquele que tem a doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Agora Jesus disse: ninguém conhece ao Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então não depende de você, é Ele que faz esse trabalho. Amém? Amém. Sim. Agora observe aqui. Quanto tempo eu tenho? Quantos minutos aí? Observe. 55 minutos. Eu já passei do meu tempo já. Vamos colocar de pé, para aí. Então observe: aquele que tem será dado, terá em abundância. É porque ele pode fazer aquilo ressoar. Logo pode se repetir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E enquanto se faz que a palavra de Deus falada chegue outra vez, e aquilo vai se multiplicando, multiplicando de novo, de novo, de novo, de novo, o que aquilo acontece? Aquilo traz graça, traz paz, traz bênção divina, traz a vida de Deus para a igreja que vive no momento. Versículo 3 aqui: por isso lhes falo por parábolas. Por quê? Pelo motivo de: para quê? Eles vendo, não veem. Veja isso. E ouvindo, não ouvem nem compreendem. Por que, Jesus? Porque as palavras do profeta não podem falhar. Versículo 14: e neles se cumpre a palavra ou a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Isaías tinha dito isto 700 e tantos anos antes de Jesus, e ele volta a citar as palavras aí, dizendo: isso está se cumprindo hoje, nos dias de Cristo. Observe, a mesma coisa. Aí ele disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quando o restaurador esteve em cena, ele agora pega as palavras de Jesus e diz: todo o Novo Testamento fala desse dia. Outra vez, Deus está falando em parábolas, exatamente para as outras pessoas que não são ordenados para entender, para que eles não entendam. Deus não quer curá-los. Não estou falando do andor de perna, do andor da coluna. Deus não quer curá-los. Deus não quer salvá-los, porque eles não têm ordenação. Eles não foram ordenados antes da fundação do mundo para receber esta dádiva.
Jesus disse exatamente para isto, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Não, quem pregou isso? Pastor fulano? Não, onde é que é muita gente lá? É muita gente que escuta? É uma grande igreja? Sabe, lá tem coral. Como é que é? Aqui companheirismo eles pertencem. Estão ligados com qual grupo? Estão ligados com qual ministério? Eles não querem ouvir. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, porque não querem ver. E sabe por que não querem ver? Porque não é agradável o que se tem para ver. Não era agradável ver aquele homem queimado pelo sol que desceu lá das montanhas, depois de 40 dias de jejum, se proclamando filho de Deus. Deus nele em toda a plenitude, o Deus, o Espírito, Criador dos céus e da terra, habitando num corpo que o profeta Isaías já tinha dito, era desprezado entre os homens. Olhando para ele, nada víamos para que o desejássemos. Então o que se tinha para ver não era agradável assim. O templo estava lá reluzindo a ouro, mas Deus não estava no templo. Deus não estava na grande multidão. Deus não estava nos grandes ajuntamentos. Ele estava lá no Jordão, nas águas lamacenta do Jordão. Ele estava lá por cima das montanhas com um grupo de pessoas lá, tudo maltrapilho, tudo sujo. E enquanto isso, os agradáveis, os colarinhos brancos, que Jesus chamou de sepulcros caiados, estavam prontos para apedrejá-los. E hoje, você acha que Deus se manifestaria como? Nas grandes denominações? Nos grandes ajuntamentos? Não, senhores. Outra vez será em lugares onde não se querem pôr os olhos para ver, porque não se tem nada para embelezar as vistas. O coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Observe, Jesus aqui não está dizendo se eles ouvissem, se eles entendessem, se eles compreendessem, eu então ia curá-los. Jesus não disse isso. Observe o que ele está dizendo. Eu falo por parábolas para que eles não entendam. Eu falo por parábolas para que eles não compreendam. Porque aqueles que compreendem, estes são curados por Deus. Aqueles que compreendem, estes são resgatados por Deus. Mas ele fala por parábolas para exatamente uma parte não entender, porque esses que não entendem não podem receber a dádiva, a vida de Deus que tem se manifestado quando a palavra se cumpre e se manifesta. Mas você pode dizer: Senhor, eu te agradeço por o Senhor ter me escolhido para se revelar a mim. Eu agradeço ao Senhor por o Senhor ter me escolhido para isto. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês, e que a compreensão, a revelação de sua palavra possa descer na tua alma, te atingir como um raio, queimar tudo aquilo que é incredulidade, tirar toda dúvida, sarar, curar tuas feridas, ser como um bálsamo, um azeite, que possa aliviar toda dor da tua alma, principalmente. E isto primeiro em tua alma, depois pode descer então para todo o físico, te aliviar de tudo, te fazer a cada dia uma nova criatura diante de Deus. Outra vez agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Abraço um ao outro, abençoe um ao outro, e até nos encontrarmos outra vez. Irmão e ouvinte, nós estamos chegando ao final de mais um programa de fé. Prometemos voltar amanhã, neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Participe você também dos cultos no Tabernáculo Fé Perfeita. Você é nosso convidado, nossa convidada, para estar conosco nestas reuniões de fé, onde a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está seu encontro marcado com a palavra, com Deus,
neste lugar. Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo, amém.